Fala, Candango, como é que vocês estão? Como é que tá esse isolamento social aí? Eu espero que vocês estejam super bem e que vocês não fiquem saindo de casa, por favor, pra gente voltar o mais rápido possível ter aulas presenciais. Bom, para começar, eu vou falar nessa primeira aula sobre física ótica, né? Eu vou falar principalmente sobre a introdução e os conceitos básicos de física ótica. Nessa matéria, a gente vai estudar a ótica, né, que é a parte da física que estuda o conjunto de fenômenos provenientes do agente físico da luz, ou seja, a gente vai estudar a luz, né? Provavelmente vamos estudar também a parte ondulatória, né? E vamos estudar termologia, né, que é a parte da física que estuda as coisas relacionadas ao calor. Nesse estudo de ótica, a gente pode dividir em dois ramos. Na ótica geométrica, calma, que tem relacionado com matemática, mas você não precisa já sofrer por antecedência. Na ótica geométrica, você estuda os fenômenos que são explicados sem a necessidade de conhecer a natureza do agente da luz. Então, você não precisa saber qual que é a natureza da luz, se ela é matéria, se ela é ondulatória, esse tipo de coisa. Já na ótica física, ela estuda os fenômenos no qual, para elaboração e compreensão das leis, é necessário a natureza do agente físico, da luz. Então, você vai ter que saber, na ótica física, se a luz é uma onda, se a luz ela é matéria, assim sucessivamente. Isso você não vai precisar saber agora. Você só vai estudar a ótica geométrica. Então, primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que é luz? Porque você fala, se eu pedir para você definir o que é a luz, Candango, você vai falar assim, tá vendo o céu, sei lá, o que vocês vão falar? Vocês são meio imprevisíveis? Mas é difícil falar sobre luz, porque você pode falar, é a lâmpada. Não, mas espera aí, a lâmpada, ela te dá essa luz, mas não é a luz em si. Tá? Então, o que é luz? A luz, ela é um agente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Tá? Ou seja, sem a luz, a gente não enxerga nada. E sim, a luz, ela é uma onda eletromagnética. Tá? Mas você não se preocupa com isso por enquanto, porque isso vem na ondulatória. A luz também é capaz de se propagar no vácuo. Por que isso é tão importante? Porque se não fosse por isso, você e a gente não conseguiria ver a luz do Sol, porque existe vácuo entre a Terra e o Sol. Se a luz não fosse capaz de se propagar no vácuo, a gente não seria iluminado pelo Sol. Alguns conceitos importantes que eu acredito que na primeira semana da apostila foi a primeira coisa que apareceu e o que a apostila dá mais ênfase. Então, conceitos importantes. Primeiro, raio de luz. Raio de luz nada mais é do que uma linha que representa a direção e o sentido da propagação. Tá? Aqui eu coloquei um raio de luz. Esse raio de luz tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Tá? Se a gente pegar na natureza, tá? Muitas aí gostam, muitos meninos e meninas, e assim como eu, às vezes gostam de tirar umas fotos mais cheia de frufru e fica ali contra o sol, pegando um solzinho para dar uns efeitos na luz. Esse efeito na luz nada mais é do que esse raio de luz que está pegando no seu rosto, às vezes, e fica uma foto bem legal. Tá? Eu coloquei a foto com os raios de luz e a orientação deles. Um outro conceito é um pincel ou um feixe de luz. Feixe de luz é mais usado do que pincel, que nada mais é do que um conjunto de raios de luz. Tá? Aqui você pode ver que eu coloquei 3 raios de luz ou um feixe de luz com 3 raios. Tá? Um exemplo que a gente tem é na vela, tá? Ou até numa lâmpada. Você tem vários raios de luzes, ou seja, um feixe de luz. Esses feixes de luz, eles podem ser convergentes
Ou seja, ele vem de vários lugares, mas vão para um mesmo ponto. Eles podem ser divergentes, eles saem todos do mesmo ponto e vão para vários lugares. Ou eles são paralelos, ou seja, anda um do ladinho do outro sem se encostar. Sobre as fontes de luz. As fontes de luz, elas podem ser, são todos os corpos, na verdade, que emitem luz, tá? Pode ser o Sol, que emite luz, pode ser a Lua, que emite luz, até você emite luz, senão a gente não ia te ver. Essas fontes de luz, elas podem ser classificadas como fontes de luz primárias, ou seja, elas são aquelas que emitem luz própria, tá? E a energia radiante que é emitida é proveniente de algum outro tipo de energia, como, por exemplo, o Sol. A energia do Sol, ele vem da queimar, né, de transformar hidrogênio em hélio, e com isso ele libera energia, e essa energia vem em forma de onda eletromagnética, ou seja, de luz, até a Terra. Uma outra forma é tipo o vagalume, que aí é uma energia química que ele produz no corpo, né? Essas fontes de luz, elas podem ser classificadas em alguns tipos. Pode ser fontes incandescentes, ou seja, que emitem luz em decorrência da transformação de energia térmica em energia luminosa, geralmente com altas temperaturas, como, por exemplo, a lâmpada, tá? A nossa lâmpada aí mais velha, ela esquentava, quando ela esquentava, ela acabava emitindo luz. Ou o Sol também, como eu disse, que transforma hidrogênio em hélio, que é o elemento 1 e 2, e se eu não estou enganada, eu posso estar enganada, mas veio da cabeça aqui. E ele acaba emitindo luz para a gente. E podem ser também luminescentes, ou seja, aquelas que a temperatura do ambiente são relativamente baixas, tá? Nessas fontes de luz luminescentes, elas podem ser divididas ainda de duas formas. As fluorescentes, que são aquelas que emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador, que é, vamos supor, um fogão. Se você ligar a boca do fogão, enquanto ele está ligado, ele vai acabar emitindo uma luz. A partir do momento que você desligar, acabou, tá? Isso é uma forma bem didática de explicar, não necessariamente é verdade, mas só mostrando para vocês que você pode meio que ligar ou desligar. Enquanto você está dando energia para aquilo, ele vai emitir luz, senão ele simplesmente para. E o fosforescente, que são aquelas que emitem luz, mesmo depois de cessar o agente excitador, onde armazena energia luminosa. Bom, como é que eu vou explicar isso? Tem um exemplo que vem na cabeça direto. É só você pensar que se você... Foguete, por exemplo. Foguete, depois que você estoura, você já deu a energia para ele explodir. Aí, a partir depois, tudo que vem de luz depois daquilo acaba sendo por melhor. Tem um exemplo melhor. Não sei se vocês já viram aqueles braceletes que eles dão em festa, que você meio que quebra ele assim e mexe, e ele fica a noite inteira brilhando, tá? Aquilo lá é fosforescente. Aqui é um exemplo de luz fluorescente e fosforescente. Fontes de luz, ainda sem ser fontes de luz primárias, que são aquelas que emitem luz próprias, você tem as fontes de luz secundárias. Boa parte de tudo que existe no universo é uma fonte de luz secundária. E são aquelas fontes que elas refletem a luz de outros corpos, tá? Ela é iluminada pelo sol, ela é iluminada por uma lâmpada acesa, mas ela não tem a capacidade de emitir luz. Ela só reflete essa luz, tá? Um exemplo disso é a gente mesmo. A gente não emite luz própria, a gente reflete a luz do sol, a gente reflete a luz da lâmpada, da vela, ou o que quer que seja.
Um outro exemplo é a Lua. A Lua, ela não tem luz própria. A gente vê ela de noite porque ela está refletindo a luz do Sol. Agora, e os meios de propagação de luz? Como essa luz se propaga? Eu já falei que ela pode se propagar no vácuo, mas ela também se propaga em outros 3 meios, tá? O meio transparente, que é aquele que a luz bate nele e sai da mesma forma que entrou, tá? Um tipo simples é o vidro transparente. O vidro transparente, ele não faz nem cosquinha. A imagem que você está vendo depois do vidro, ela é a mesma, não muda em nada, tá? A mesma forma, os raios de luz, da mesma forma que entra, sai, tá? Os translúcidos, que é aquele que ele vai dar uma embaralhada na luz. Vai sair a luz, mas ele vai sair a luz toda escalhambada, cada uma para um lado, tá? Que é tipo tem aqueles vidros meio fosco, que tem gente que não sei porque cargas d'água usa em box de banheiro, tem aquelas folhas meio borradas assim, que a nitidez não é tão boa, tá? Isso é translúcido. Você até consegue ver alguma coisa do outro lado, só que você vê meio borradinho. E depois você tem um meio opaco. O meio opaco, você não vê porra nenhuma do outro lado, tá? Isso é parede, você não vê nada do outro lado, graças a Deus. Entendeu? Isso é um meio opaco. A luz bate nele e já era. Tá? Mas e onde esses meios se propagam? Né? Meios onde se propaga a luz. Ela só se propaga em meios homogêneos e meios isotrópicos. Meios homogêneos é o meio onde todos os pontos apresentam as mesmas propriedades. E o meio isotópico é o meio em que a velocidade da luz é a mesma em todas as direções. Tá? Não precisa ficar indo muito a fundo nisso daqui, não, porque ninguém quase não usa isso aqui. Só para mostrar para vocês que tem. Agora, o mais importante do vídeo é isso que eu vou falar agora. Então, presta bastante atenção. A gente tem 3 princípios da ótica geométrica. Você tem que saber esses 3 princípios, porque você vai usar esses 3 princípios na ótica inteira, tá? E detalhe, prova sempre tem perguntando sobre os 3 princípios. Eles são extremamente importantes. Basicamente é a lei de Newton, só que da ótica, entendeu? Só que não foi Newton que fez, não. Então, o primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, tá? Nos meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, a luz se propaga em linha reta, tá? Ela anda em linha reta. Só isso que você tem que saber, beleza? Uma das únicas coisas naturais que podem tirar a luz da sua propagação reta é um buraco negro, que faz ela se encurvar indo para dentro dele, basicamente. O segundo é o princípio de independência dos raios de luz. Quer dizer o quê? Que eu posso encontrar 300 mil feixes de luz ou raios de luz. Cada um vai seguir o seu caminho retilíneo e não vai mudar ao encontrar o outro. Por exemplo, na imagem, o feixe de luz 1 está encontrando com o feixe de luz 2. Só que cada um está seguindo o seu caminho. Eles não se desviam. Eles não são que nem bola de bilhar que bate e vai para outro lugar. Eles só vão. Tipo, eles ignoram o outro feixe de luz. E o terceiro princípio é o da reversibilidade da luz. Ou seja, mesmo caminho que a luz faz para ir, ela pode fazer para voltar. É por isso hoje, bons estudos e depois eu coloco mais sobre esse assunto. Beijos!